Sobre a igreja. Todo documento é sobre a igreja, mas falando ainda sobre este corpo místico de Cristo que é a igreja. Vamos partilhando para que possamos deixa eu só localizar você aqui, quem está acompanhando e rezando conosco. Nós já estamos aqui no número 7, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o número 7, o parágrafo 7º desse mesmo número. Começa assim: para que possamos renovar-nos constantemente nele, repartiu conosco o seu Espírito, o qual, sendo um só e o mesmo na cabeça e nos membros, vivifica, unifica e dirige de tal modo o corpo inteiro, que a sua função pôde ser comparada pelos santos padres àquela que a alma, princípio da vida, exerce no corpo humano. Então veja, vamos lá, vamos meditando, vamos acolhendo essa palavra. Estamos falando deste corpo místico que é Cristo. Então nós vamos nos renovando constantemente. Aonde? Em Jesus. É nele que nós nos renovamos e vamos repartindo então conosco o seu Espírito. Ele reparte conosco o seu Espírito. Lá, Efésios 4:23. Ele reparte conosco o seu Espírito e nele nós vamos vivendo, nele nós vamos nos apoiando, nele nós vamos nos colocando na presença sempre do Senhor. Vamos continuando, o Papa Francisco então junto conosco. Esta presença deste Deus sobre nós, nesta realidade deste Espírito, dizem os santos padres que inclusive a presença do Espírito na igreja pode ser comparada à presença da alma no próprio corpo humano. Se precisa da alma para que o corpo viva, este Espírito Santo é a alma da igreja. Sem este princípio da vida, não é capaz de a igreja permanecer firme e forte. Cristo ama a igreja como a sua esposa, tornando-se o modelo do marido que ama a esposa como ao seu próprio corpo. Olha outra comparação bíblica, outra parábola que o Senhor vai nos contar deste Cristo que ama a igreja como a sua esposa. Tanto que chega a comparar como um modelo do marido que ama a esposa como o seu próprio corpo. Inclusive, essa passagem é sempre muito utilizada para se referir ao matrimônio. Muitas pessoas acompanham e colocam no seu matrimônio essa passagem bíblica, que Cristo amou, que os maridos devem amar a sua esposa como o próprio Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. E a igreja, por seu lado, está sujeita a Cristo, que é a sua cabeça, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele enche com os seus dons divinos a igreja, que é o seu corpo e o seu complemento, para que ela procure e alcance toda a plenitude de Deus. Então veja, nós encerramos este número 7, mas o que é importante nós lembrarmos e precisa que nós tenhamos sempre consciência de que a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Este corpo de Cristo que viveu entre nós, que esteve entre nós há mais de 2000 anos atrás, ele permanece ainda numa forma mística, que é justamente este corpo de Cristo, o seu lado místico. A partir da sua ressurreição, ele ganha um novo corpo, um corpo de ressuscitado, que é também o corpo da igreja. A igreja que se vê, que se olha, que se vive, é o corpo místico de Cristo. E aí, amanhã, para quem vai continuar nos acompanhando, amanhã nós vamos falar também sobre este tempo visível e espiritual. Ela é ao mesmo tempo a igreja visível e espiritual. Não podemos nos esquecer disso. Às vezes nós olhamos muito para esse aspecto espiritual e esquecemos do físico.
Mas também o contrário, às vezes nós olhamos muito o espiritual e esquecemos do físico. Vamos fazer alguma comparação aqui, né? Mas amanhã nós vamos aprofundar mais teologicamente. Mas quantas vezes que nós olhamos a igreja como uma instituição apenas? E aí nós falamos dos seus defeitos, nós falamos das suas limitações, de tantos escândalos, tantas outras situações. Mas, mais do que isso, nós precisamos recordar que a igreja também é espiritual, que é o Senhor quem a conduz. Às vezes nós, sacerdotes e muitas vezes lideranças também dos leigos, nós ficamos muito preocupados. O que vai ser da igreja, como a igreja vai caminhar, e esquecemos de que, em primeiro lugar, essa igreja, ela é corpo místico de Cristo. A igreja não é minha, a igreja não é tua, a igreja é de Jesus Cristo. É Ele quem comanda, é Ele quem conduz. Não podemos nos esquecer desse aspecto. Às vezes nós nos desgastamos demais, às vezes sofremos demais, justamente porque esquecemos de que não somos nós quem conduzimos. As nossas forças são limitadas. Quantas vezes nós cansamos, nos desgastamos, mas é Cristo quem conduz a sua igreja. Somos gratos ao Senhor por estar junto conosco, por caminhar conosco, por falar conosco. É o nosso Deus, o nosso Senhor. Então não perca, amanhã, sexta-feira, nós vamos falar então da igreja que é ao mesmo tempo visível e espiritual. E aí, gente, nós vamos nos encaminhando para os últimos parágrafos deste capítulo, porque o próximo capítulo vai ser muito legal. Esse vai ficar ainda para outro, não sei se não fica para o ano que vem até, né? Mas nem que seja. Pro ano que vem, de repente, né? O povo de Deus, é o capítulo 2. O povo de Deus. Nós vamos partilhando também. E você, é claro, junto conosco, partilhando a palavra de Deus.